Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado, esse programa mais que especial aqui construído no Envida, pelo convite do Cristiano. Estamos aqui com mentores, professores, profissionais da área de espiritualidade, psicologia, multidimensionalidade. E agora, estou com a doutora Celina, que não gosta de mídia, então ela está assim, dizendo, meu Deus, o que é que me colocaram aqui? E a gente estava conversando, não é verdade? E falando sobre mídia, a gente estava falando sobre conteúdo, sobre conhecimento, Celina? E o quanto essas mídias hoje, mesmo você não acompanhando muito, não estando muito, tem levado muitos conteúdos, muitas respostas, porque a gente está numa demanda muito grande de respostas, E pessoas como você, que tem uma estrada de conhecimento, de trabalho sério, compromissado com o outro, com a alma do outro, que a psicologia trata da alma. Sim. Olhar para isso e dizer assim, meu Deus, eu não sei quem é mais louco, quem está perguntando ou quem está respondendo. Então, a importância de você estar aqui hoje é sobre isso, sabe? É trazer mais conhecimento, mais lucidez, mais tranquilidade. Que até essas intempéries da vida que a gente passa, é normal, faz parte do navegar. Então, fala um pouco da tua história, como começou essa tua história de ser psicólogo, o que você tem visto ao passar do tempo. E aí a gente vai caminhando nesse bate-papo quântico aqui. Tá bom, mas primeiro eu quero agradecer o convite do Envida, da Ana, E eu vou esclarecer o meu impasse, Gostei Aquela da palavra. Coisa. Gente, eu não gosto de mídia, mas eu me nutro tanto com o que está sendo publicado, falei isso com o Cristiano, que aí entrei assim, não num conflito, mas numa entrega, porque apesar de eu ter decidido ficar mais afastada e até nem ter esse traquejo, eu tenho 40 anos de profissão, então isso começou muito recente, O que eu fazia antes era completamente diferente em termos de divulgação do nome, da clínica, do meu trabalho, enfim. Mas eu sou uma pessoa que se beneficia muito, porque eu leio muita coisa, estou vendo muita coisa vindo, assim, estar aqui no Instituto Envida foi uma coisa muito, assim, surpreendente para mim, Estou encantada com tudo. Cristiano, me fala mais como é que é, que eu posso informar. Então, estou passando por todo o processo aqui de avaliação, para eu entender, Mas isso não é novidade para mim, eu já trabalho há muitos anos na faculdade, eu ficava perguntando, mas espera aí, não pode falar de alma, não pode falar de outras vidas na faculdade? O que é psicologia? Não é o estudo da alma? Não é? Está lá escrito psique, alma, o estudo da alma. E já era uma estranhante lá, Eu ficava assim. Já estava trazendo desconforto. Completamente. Aliás, eu não me encaixo em caixinha nenhuma. Que coisa boa. Eu sou uma transgressora, em termos literal, E aí eu fui para a transpessoal. Comecei com a Gestalt, que foi quem me apresentou a fenomenologia de uma forma maravilhosa, assim, convivi com um fenomenólogo aqui de Goiânia, que tive essa honra, esse privilégio, Rodolfo Petrelli. Aprendi muito e depois fui para a transpessoal. E a transpessoal, numa abordagem corporal, ali com Reich, e depois vieram outros, John Perracos, Eva Perracos, e que aí sim foram trazendo a alma, completamente disponibilizada, Podia-se falar nessa alma dentro do consultório. E assim eu fui me identificando, graças a Deus, caí nesse caminho, porque trabalhei esse tempo todo com o maior prazer do mundo, porque quando você faz o que gosta, tudo floresce. Bom, tudo floresce,
Então, sou muito intuída, eu não sou médium assim desenvolvida, mas eu tenho certeza que eu tenho uma galera toda que trabalha comigo, sopra no meu ouvido e me ajuda muito a exercer essa minha profissão, de ajudar as pessoas a se descobrirem, a ficarem melhor, né? Diminuírem os conflitos e, graças a isso, dar um passinho em direção ao superior, né? Eu acho que é com o autoconhecimento, com a tranquilidade, esse apaziguamento dos conflitos que você tem a abertura de encontrar Deus, né? Eu chamo de Deus, mas sei que é uma inteligência superior que está em tudo, em todos, e principalmente dentro da gente, né? Então é isso, eu trabalho no sentido de despertar esse ser crístico que cada um traz, né? Eu acho interessante que cada um que vem aqui falar tem uma frequência vocal. Uhum. E a frequência vocal, ela tem uma informação, não pelo seu conteúdo, mas pela própria sua entonação. E a sua entonação, assim como do Ivan Lima, que veio ontem, que abriu, tem entonação de cura. Então você pode falar o que você quiser. Eu já estou terapeutizada. Isso. E quem está em casa já está. Eu já estou ótima. Meu chakra cardíaco abriu e eu estou ótima, não tenho mais nenhum conflito. Porque ela vai falar no assunto que você falou aí. Não é sobre, presta atenção quem está escutando aqui agora, ela é a doutora falando. Que a gente vive num mundo, somente isso aqui, num mundo dito ideal, né? A gente tem aqui mostra que você tem o corpo, você deve ir de encontro, né? Desse mundo ideal onde você tem o corpo perfeito, a saúde perfeita, a conta financeira, os objetos materiais, o relacionamento. É um quadro fictício, um holograma fictício que pira quem está do outro lado. Isso. Porque são coisas não ditas inatingíveis, mas que são personificadas para cada um. Né? E nem tudo vai vir para todos, e o certo é que não venha tudo desse jeito, desse mesmo formato. Porque a vida, como o anterior palestrante falou aqui, ela é customizada para você, para sua alma. E aí você falou, vou jogar um monte de coisa aí que aí você só dá o brilho. Você falou uma coisa perfeita, que muitas pessoas estão na infantil ilusão, né? Que não é sobre eliminar os conflitos, porque eles vão existir. Sim. É a gestão dentro da gente desses conflitos, e entendê-los e percebê-los, transmutá-los, ressignificá-los. E é isso, doutora, é o seu papel. Então fale um pouco sobre isso, tudo que eu falei. Bom, essa questão das redes sociais, isso aí é o papo do momento. Né? Vamos para ele. Infelizmente, ele trouxe junto com tanto desenvolvimento, tanto auxílio, né? Tanto acréscimo, trouxe muita doença. E os consultórios estão cheios, principalmente de uma faixa etária preocupante, que são os adolescentes. Os adolescentes, eles ainda não estão prontos para atingir uma segurança de escolha do que é bom, do que é ruim, do que eu absorvo, do que eu refuto, né? E tudo vem de forma muito pronta e assim, inundando aquela fase mais importante, que é do autoconhecimento, da descoberta dos hormônios, né? Todo um trabalho intenso que acontece dentro do adolescente. E ele encontra aí nas redes sociais uma cultura completamente, eu diria, rápida, né? É tudo muito rápido, não tem tempo da pessoa assimilar, refletir, conversar.
trazer para casa, né? E o que vocês acham disso? Como que é isso para vocês? E a coisa é engolida, né? Matando exatamente aquilo que é o mais importante, que é o eu superior, né? Que é a nossa essência. E a gente só alcança essa paz, alcança esse lugar, se a gente fica mais tempo possível nesse eu superior, né? Assim, resumindo, bem rapidinho. Não precisa. Assim, mas só para dar uma diretriz, a psique ela é constituída de 3 áreas muito importantes para a formação de todo o ser. Sim. Que é o eu superior, que é com o que a gente vem quando a gente nasce, que é justamente a luz, né? O eu inferior, que é uma fase secundária, ela se interpõe e ao mesmo tempo se distingue. Então, o eu inferior é em decorrência desse eu superior ter sido travado, machucado, são as feridas infantis, que criam, então, essa instância, né? Não é uma etapa, é uma instância, porque ela é dinâmica, né? Essas 3 instâncias. E o eu inferior é exatamente esse lugar de muita mágoa, muito medo, muita inveja, de não estar satisfeito com o que tem. Então, a gente fica nessa frequência. Só que também, junto, tem uma educação que fala, olha, isso é feio, não faça isso, né? O Papai do Céu não gosta, nem isso hoje é dito, né? Isso é na minha época, eu acho. Mas tem sempre alguém que reprime a emanação dessa energia natural de dissabor do eu superior. E aí então é criada a máscara. E é essa máscara que está aí nas redes sociais, né? Porque é essa que é aceitável, é essa que forma grupos, é essa que dá identidade, né? Uma identidade para ser aceita no grupo. Não aquela identidade que nasce lá na origem do eu superior. E aí a pessoa fica muito distante da energia original. Quando ela está lá na máscara, ela nem sabe, nem lembra mais quem ela foi, o que ela viu, o que ela sentiu, o que faz bem, o que faz mal. Ela fica dissociada mesmo, né? E o nosso trabalho em consultório é exatamente fazer um caminho de volta a esse eu superior. Reconhecendo, sim, a máscara, ela é importante em algum momento, né? Ela tem o seu papel, mas ela precisa ser retirada. Quando essa máscara fica muito identificada, você acha que é ela. Vira né? uma segunda pele. Uma segunda pele. Você nem sabe que é segunda pele, você acha que é você. Então, eu posso até usar, porque agora eu estou numa máscara, né, Cristiano? Ah, não! Sim, porque eu não. fiz maquiagem, o Cristiano me conhece como eu sou. Então, eu estou aqui, meio lá, meio cá, só que eu sei tirá-la. Sim, você criou uma embalagem para se apresentar. É uma máscara que é usada, não é uma coisa negativa. Eu quero deixar bem claro. Bom falar isso. Não é uma máscara, porque quando fala máscara, diz assim, você é falso. Exato. Existem máscaras necessárias, doutora? Necessárias. Fale sobre Mas isso. Mas é lógico. Você já pensou? Eu trabalho em algum lugar. Estou com raiva do meu patrão. Aí eu chego lá chutando, xingando. Eu vou perder o emprego, eu não vou ter o sustento da minha família e tal. Então eu preciso chegar, bom dia, boa tarde. Eu posso até ter consciência que eu não estou feliz ali. Mas eu posso usar essa máscara consciente. Consciente, isso que faz a diferença, né? E, por outro lado, a psicoterapia, principalmente a psicoterapia corporal, ela dá instrumentos para você trabalhar as negatividades que estão ali
na instância do eu inferior, certo? Muitas vezes a gente, no consultório mesmo, bate uma almofada, torce uma toalha, entendeu? Faz uma careta. Às vezes eu coloco a pessoa para ter um acting mesmo, sabe? Esbravejar, faço a contenção. Por quê? Nós temos a memória que está dentro dos nossos músculos. E se eu tento travar isso com a minha educação, eu vou criar doença. Porque os músculos, eles estão ali para duas coisas, ou atacar ou fugir, que a gente ainda está muito perto do animal, concorda? Eu não faço nenhuma das duas coisas, eu vou reprimir essa energia. Ela não vai ficar legal, então ela precisa de ir para algum lugar, ela adoece. O Reich chamava de estase. Aí você vai formar as estases, vai paralisar o movimento do fluxo natural da vida. Então você paralisa ali, cria em alguns lugares, né, que coincide mais ou menos com os chakras, os bloqueios e as dificuldades de fazer com que a pessoa seja feliz, esteja bem. Então vamos lá. Máscara de todo. Falta só mais uma coisinha. Tá, eu gostei desse negócio da máscara. Eu volto lá. Volte. Depois que passamos por essa, vamos dizer, essa descarga da energia do eu inferior, de forma conduzida, com segurança, porque a gente fala, não, a sua raiva ela é legítima, tá? Então eu saio aí matando e gritando e me batendo na cabeça. Não. Nós vamos fazer isso de uma forma segura e que traga consciência. Essa raiva é minha, eu não preciso terceirizar, ela é minha. Então o processo vai caminhando, tá entendendo? Tô. Até que eu retorno, porque nesse processo vem tanta emoção que você não tem consciência, que aparece só a irritação, a raiva, mas aqui tem uma tristeza, tem uma dor, tem uma criança ferida, e aí a gente chega no eu superior. E é esse eu superior que vai trazer energia, que vai trazer integridade para que a pessoa então busque viver uma vida plena. E principalmente, nessa instância a gente se sente muito carente desse eu divino. E aí a gente faz a conexão com o Cristo. Podemos voltar na máscara. Isso, porque existe a máscara da educação também, né? Do polimento. Sim, eu te não é? isso. Que muitas vezes você usa uma máscara desnecessária e a do polimento, se eu não disser isso eu estou sendo falso. Não é você, não, obrigada, você pode estar passando por um momento desafiador, nem por isso você vai se comportar, como você disse, de maneira arredia, de maneira agressiva. Mas como é que a gente, quem está assistindo aqui hoje, e está se imaginando, né? Porque quem está assistindo, assim como eu, a gente está aqui sendo tratado e se fazendo autorreflexões. Como saber quando aquilo é uma máscara nutritiva, aceitável, social? Vou chegar lá no terapeuta. O ideal é que todo mundo tenha um terapeuta, tenha um psicólogo, tenha alguém competente, né, para trazer isso para a gente. Mas no dia a dia, num exercício de autoconsciência, a gente já consegue perceber essa máscara aí está sendo nociva. Essa é necessária. Sim. Como é que a gente sabe? Pelo desconforto. O grau de desconforto. Quando você está muito identificada com a máscara, existe uma sensação de vazio, de inquietude. Você fica num estado não confortável. E é isso que faz a pessoa ir para o consultório, mas não necessariamente. Por isso que eu acho que quanto mais
esses processos forem divulgados, mais a pessoa pode, na autoobservação, perceber, gente, mas isso está confuso, parece que não sou eu e tal. Bendita confusão, que toda vez que você está na confusão, você está numa máscara identificada que não é essa que você disse que é usada em benefício da sua vida, né? Saber se portar, não vai chegar num lugar, todo mundo ali meditando, você vai chegar soltando foguete, né? Você vai saber entrar naquele regime ali de meditação. Então, o desconforto faz isso. A pessoa fica inquieta, ela começa antes de adoecer, né? Sim, a gente está falando antes de adoecer. Antes de adoecer. Porque adoecido, aí realmente precisa de ajuda. E esse adoecido pode ser uma insônia, porque as pessoas acham o seguinte: adoecido é quando eu vou bater no hospital. Existem vários graus de adoecimento. Uma irritabilidade, uma insônia, uma ansiedade. Todos esses desequilíbrios, assim, digamos, que você começa a aceitar como normal. Ah, não, do tempo pra cá eu tô ansiosa. A pessoa, ela tá ansiosa ou ela é ansiosa? Considerando o eu superior, ninguém é ansioso. A gente vai se tornando ansioso em função de um distanciamento dessa energia primeira aqui, que é altamente centradora. Eu me sinto centrada. Estou sendo alimentada pelo meu eu superior. Porque está vindo aquela energia primordial que está em paz. Eu estou ansiosa, eu estou distante, eu não sei quem sou eu não sei se eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, e está na hora, e eu corro com uma coisa, eu corro com outra, eu tenho 1000 afazeres, aí você chega à noite, nada completou, nada, não dorme, né? No dia seguinte acorda chutando a sombra e todo mundo girando em torno daquele desconforto. Um dos princípios é essa questão no lar, quando começa a ter as discrepâncias, né? Alguém fica mais nervoso do que o habitual, a própria comunidade não dá conta de absorver, aquela pessoa já vai ficando estigmatizada, já vai aumentando o nível de inadequação. Então, aí já é um alerta, né? Vamos procurar uma pessoa para fazer uma avaliação, né? Hoje tem muito isso nos lares, em detrimento da diferença que nós temos de funcionamento cerebral de uma faixa etária para esses meninos que estão nascendo. Eles são espírito total. É tudo rápido demais, sabe? Assim, você apresenta um problema, a solução já vem. E não é só ruim, não. É Sim. Muito bom. Tem que ser aproveitado essa natureza da criança e do adolescente. Só que isso, quando entra em choque, adoece. Por quê? Não tem a compreensão, não tem a aceitação, não tem a validação. Você funciona diferente, né? Você é mais rápido. Agora, eu não sou, então nós vamos ter que entrar aqui num acordo. Eu estou te dizendo porque eu tenho parâmetros de pais que têm esse comportamento e as crianças continuam, vamos dizer, com esse diagnóstico TDAH, mas super bem. Ela só é um pouquinho mais rápida, certo? E é bem aproveitado isso. Nesses lares que tem esse comportamento atento dos pais, né? Da rede toda de apoio. E tenho, por outro lado, né, visto lares que são distônicos,
que são ácidos, vai agravando muito o processo da TDAH, do autismo, seja lá o que for. Eu não gosto de rótulos. Ia falar sobre isso? Não gosto. Desde o princípio da minha carreira, a pessoa chega no meu consultório, olha, meu diagnóstico eu sou esquizofrênica e eu tomo, na época era Aldol, eu tomo Aldol e já tive vários surtos. Então tá. E aí, como é que você nasceu? Como é que é? Mas, doutora, eu tenho um psiquiatra. Eu falei, legal, tudo bem. E até que a pessoa vai entendendo que aquilo é até uma muleta para a esquisitice que ela traz, né? Ela fica apoiada nesse diagnóstico. E é bom, né, olhar retrospectivamente, 40 anos, eu tenho casos de dissolução total dos sintomas. Total. Isso que eu ia perguntar. De uns tempo para cá, não é a minha área, eu sou arquiteta. E hoje trabalho com essa questão de comunicação, expansão da consciência. Mas no meu olhar de observador, eu tenho notado que essa questão dos rótulos, né, das neurodivergências, tem se potencializado muito. Não é como se isso fosse já quase um tipo sanguíneo. Sim, e é uma necessidade que se tem para desculpar uma porção de inadequação que vem, né, e que a comunidade não absorve. Então ela refuta. Que menino danado, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, aquela criança vai crescendo nessa distonante e tal, aquele menino meio esquisito, vem o bullying. Aí sim, vai criar problema para o desenvolvimento, né? Entrar numa adolescência tranquilo, vivendo toda aquela parte mesmo dos hormônios, dos ajustes. Da experimentação, tem que experimentar tudo, né? Então, o que eu vejo é que não está tendo uma compreensão do mais velho, ou um tempo para ter esse trabalho, né? O mais velho que eu falo são os pais, educadores, e assim, já virou uma indústria, né? Sim, aí já vamos para o lado comercial, né? É muito ruim falar isso, mas, sim, poxa, todo mundo vem com comprimidinho, né? Sim, virou até uma coisa chique. Já notou por status? Porque o meu fulano de tal, né? Eu não abandono. Eu levo para todo lado e tal. A pessoa se apoia naquilo, sendo que ela tem dentro dela todo um arsenal de possibilidades, de ferramentas. E olhar diferente. Quando eu falei para você, eu sou uma transgressora, eu não caibo dentro de nada, nem da religião, nem da psicologia, nada. Que bom. Por quê? Porque é uma coisa padronizada e eu sou um ser diferenciado. Eu tenho ali todo um processo de como perceber. Uma coisa que eu demorei, né, a chegar nisso. Eu me continha muito a minha sensibilidade. Porque a minha sensibilidade é um negócio assim, eu chego nos lugares, sabe, uma fala, eu já, um pouco pela profissão, faz com que a gente já fica mais ligeira. E outro, pela minha característica. Aí eu ouvi assim dos familiares, você é sensível demais, não pode falar nada. Aí eu... E aí, né, a gente faz 60 anos, fala, olha, sou sensível sim. Sinto isso sim, e vou continuar sentindo. Né? Só que se tem uma rede de apoio mais de perto, não precisa chegar aos 60, concorda? Acho que ficaram coisas que eu podia muito bem ter vivido com profundidade dentro dessa minha característica. Agora você vê, psicóloga, né?
umas coisas privilegiadas, assim, o meu nível social, né? Meus pais bem educados e tudo, mas não podia ser sensível. Olha só. Entendeu? E quantas pessoas aqui que vão assistir estão negando essa sensibilidade? Sim. E achando algo mais sério ainda. Taxadas e se achando malucas. Sim, eu me achava esquisitíssima. Ai, sou eu que sou inadequada. Ai, meu Deus. Ah, o que eu faço? Então, tinha que vir a contenção dessa sensibilidade, né? E é lógico que virou um pouco de doença. É lógico. Eu tinha um bloqueio, né, no chakra laríngeo, na oralidade, porque eu não vou falar, não vou reagir, entendeu? E aí eu tive a sorte de trabalhar com a parte corporal, né? E um dia foi muito interessante, eu já trabalhando como cliente e como professora na Transpessoal. E aí, de repente, eu estou andando dentro da minha clínica assim, meu queixo fez assim, espontâneo. Uma mexida assim, falei, opa, ficou diferente. Com o acúmulo de tantos trabalhos, né, da bioenergética e tal, do nada, soltou. Nossa. Sabe? Então é um processo muito, assim, eficiente, que você vai fazendo, até que um ponto seu corpo entende. Ah, não precisa mais segurar. A criança precisava, você não. E se expande seu estado de consciência, inclusive expande até o seu trabalho. E a saúde. Eu fui operada de amígdala com 4 anos de idade. Olha como o chakra laríngeo. Hoje Sim. você está aqui falando e disse, meu Deus, eu vou falar? Você nem falou. Faz sentido ou não? Então, vê, a criança dela hoje está curada. E eu não sou terapeuta. Foi em vida, no campo. Pois é. Pois é. É assim que acontece. Então, é tão interessante você falar isso, porque a gente observa, né, essas patologias, as pessoas vão se medicar, as pessoas vão se anestesiar para, digamos assim, se livrar dessa sensibilidade. E como o planeta está passando por um momento onde a sensibilidade está cada vez mais, como é que eu posso dizer? O que era uma brisa se tornou um vento. E aí as pessoas estão pagando de loucas, sem serem. Crianças, jovens, pessoas, como você falou, o conflito dessa relação de uma faixa etária com uma nova, que essa nova parece que já veio pronta para receber, para intuir, para interlocutar, comunicar. E essa outra, que não foi preparada, está sentindo. Sim. É como você mergulhar nas profundezas sem aquela roupa de mergulho. Sim. Está sentindo a pressão? A pressão. E a confusão, né? Isso. Muito confuso. É uma coisa assim que os pais estão ficando meio que desesperados, né? E assim, eu não sei mais o que fazer com você. Olha essa frase, gente. Já pensou? Eu falo, não fala isso. Eu falo, olha, é novo para mim, mas eu vou aprender. No mínimo, só isso. Não fala que eu já não sei mais. Eu realmente não sei, mas eu posso ir atrás. Isso, podemos ir juntos. Vamos juntos, vamos aprender juntos. Olha, sinceramente, é desesperador o que eu venho recebendo assim. Porque hoje eu trabalho de uma forma muito diferente. Sim. Então tem um café, aí as mães vêm e ali conversam, né? Coisa assim, descompromissada. E aí eu vejo o quanto de dificuldade que elas estão encontrando. E o papo rola assim, não é uma terapia. Mas é terapêutico. É completamente terapêutico, né? Aí fala de uma filha, fala de um neto, uma neta. E aí a gente vai vendo como tem alguns casos que nem vão buscar esse tipo de ajuda, né? Estão perdidos.
E tudo no remédio psiquiátrico. E eu vou tocar em mais um assunto. Nessa demanda do universo de tantas, como é que eu posso dizer, ajustes energéticos, tem também a parte da sexualidade. Hoje existem muitos jovens, adultos também, mas jovens, que não se veem no corpo que tem. Né? Eu vim num corpo masculino, mas eu não me vejo. E toda essa divergência das relações, né? Eu sou cis, eu sou isso. Eu sei porque eu tenho uma filha jovem, né, com 20 anos, e eu escuto muito e aprendo. Mas é algo muito novo. É ela que não é masculino, mas que é chamada por ele. Quer ser chamada por ele. Como é que a psicologia vê essa nova formação de eus, né? Porque são visões de um eu. Eu me vejo, eu tenho um corpo feminino, mas eu me vejo masculino, mas eu não quero mexer no meu corpo. Eu só me vejo como masculino. Porque quando eu era assim, eu sou uma feminina, mas eu me vejo como homem e eu começo a mudar meu corpo e assumo atitudes masculinas, é até mais fácil, foi de A para B. Mas agora eu tenho o A,01, A,02, 03, 04 e o uau! Ana, isso é apelação, eu acho. Então eu fale, acho doutora. O que é isso? A apelação que eu digo são os nomes. Mas não tem muito nome? Tem. É para confundir. Exatamente. Meu Deus, porque aí quando você eu já fico pede na desculpa. confusão, onde que eu tô? Eu tô na máscara. Vem pra cá, Cristiano, gosto de ver sua reação. Você é a plateia. Você reverbera o campo de quem tá ouvindo. Ele é o campo. Aqui é uma constelação, entendeu? Louca aqui de Ana Paula. Vá. Fale, doutora. Olha, eu não vou responder pela psicologia. Não. A gente tá aqui trazendo a luz. Mas vou falar de uma psicanalista, né, que há uns 15 anos atrás eu li um livro dela e ela falava isso, a Regina Lins, do Rego Lins. Ela falava, olha, daqui 10 anos nós vamos encontrar uma dissolução dos limites da sexualidade, do gênero. Quando foi isso? Né, da sexualidade. Uns 15 anos atrás. Então estamos no momento. Aí chegou. Ela foi melhor do que Nostradamus. Foi. Mas ela é uma estudiosa maravilhosa. E aí eu vou juntar com o processo da evolução da alma. Quando você tem esse processo de ascensão a uns níveis mais superiores, de entendimento da unidade, realmente o gênero se dissolve. De uma forma muito natural, né? Estou me lembrando de uma criatura específica, o corpo, a forma, ora ela tá feminina, ora ela tá aqui no yang total, né? Adolescente. Felizmente tem pais com uma mente belíssima, então ela não sofre conflito. Ana, o que essa menina cresce, o que ela tá mudando uma escola com as argumentações que ela traz. Aí as pessoas olham de fora, mas ela não é, né, muito masculinizada. E daí? É um experimento que nós estávamos falando, né? Você vai aqui, você vai ali. O que precisa é uma rede de apoio que não gere mais conflito. O conflito já está lá. Deixa essa experimentação acontecer até que vai chegar a um momento de definição, né, que dentro da antroposofia vai ser lá pelos 28 anos, entendeu? Que é um setênio muito importante, onde você vem com as experiências e já vai se definindo, e aqui você parte para a idade madura. Não está maduro, mas você parte, né? E eu associo essas duas coisas, que tanto existe, talvez, geneticamente, um processo de ir dissolvendo
essa questão da polaridade do gênero, quanto a questão espiritual. Entendeu? Que nós estamos caminhando para a unidade. Sim, vai para 2027, que a gente tem um assunto aqui. Na verdade, o que você está dizendo é que todo esse realinhamento, essa não assim, ou é rosa ou é azul. Sim. Que nós viemos desse movimento, da dualidade. Sim. Luz e sombra, rosa e azul, certo e errado, bonito, feio. Sim. Teve o nariz assim, é bonito. Assim, não é bonito. Agora, essa geração que está vindo, né, ela está trazendo uma nova leitura do ser. E que ela também não tem, ela não é, o portador não merece pancada. Sim. Ela está trazendo uma leitura do campo. Sim, é uma novidade e que, no mínimo, vai criar na gente o deslumbrar. Isso. Porque atrás desse preconceito monstruoso que se cria... É o quê? Tem preconceito. Sim, atrás do preconceito. Tem o ser humano maravilhoso. Isso. O ser humano maravilhoso que está ali. Já trabalhei muito, né, com pessoas que resolveram, depois de casado, com filho. Sim. Não, eu quero um parceiro, né? E agora, como que eu vou falar? Você não confia no que você é, não? Olha quanto você é bom. E assim, um filho maravilhoso, sabe? Um marido que foi maravilhoso, um pai maravilhoso e tal. Aí ele foi acreditando nisso. Sabe quem hoje é a pessoa que mais o incentiva e está do lado dele? A ex-mulher. Entendeu perfeitamente, a filha acompanha para todos os lados e ele casou recentemente com um parceiro. Então, esse desenvolvimento, se não tiver mais tensão, ele acontece muito naturalmente e traz essa relação de paz, sabe? De encontro. E a gente aprende, né? É olhar, assim, de cara, eu acho que os pais assustam, né? Então, puxe desses pais apenas assim, olha, não precisa ser de cara você aceitar, mas vamos ver o que tem, né? Olha como eu sou, olha quem eu sou. E foi assim, né? E família muito tradicional de Goiânia, com dificuldade demais de fazer de assumir, sabe? Mas deu tudo certo. Que bom. Não é? Porque a gente sabe, né, que isso também esse processo, ele causa muitas neuroses e depressões. Sim. De não aceitar, de Sim. Não ser amado, não é? Muito de doido. Ser rechaçado, de ser julgado. Então, de não ser amado. Esse é o ponto. Quando eu posso trabalhar lá no meu consultório, né, levantando esse auto-amor, esse autocuidado, a pessoa fica apta a enfrentar qualquer rejeição, preconceito, sabe? E com calma. Eu acho que é um dos grandes dilemas não ser amado, né? Se a gente pode parar toda hora, o que eu estou fazendo é para eu ser amado? Né? Eu estou fazendo porque eu escolho ou porque eu quero ser? Porque aí vem, né? É o ego, você quer ser aplaudido, você quer ser reconhecido, aí você vai puxando. E no final você quer ser amado. E a gente esquece que a gente é amado pelo ser superior, mais lindo do mundo. A gente tem o próprio amor. Não, e olha só, quando eu sei desse amor, né? Dessa contínua assistência que a gente tem por parte de Deus, desse ser superior, basta, eu acho. É sobre isso. Eu acho. Aí você fica assim, poxa, eu sou amada por Deus. Você falou uma coisa no início que é a carência da conexão com o divino, né? Sim, todo mundo tem essa busca. A gente é inato.
Mas se Deus somos nós, por que a gente fica carente dele? Porque a gente tem que ligar à fonte. A gente precisa ir com o nosso, como que chama? Como é que chama esse trem de conexão aí? O cabo. É um cabo. A gente tem que ligar o cabo. Cadê o cabo, Leandro, para carregar o celular? O cabo com o divino, né? Sim. Você conhece esse estudo agora que está sendo bem divulgado de Psi-Sofia? Não. Então, o tempo inteiro é um trabalho de reconexão com a fonte maior. E aí eu reconheço, né, esse ser dentro de mim. Por isso que, quando eu sou amada, sou acolhida e tal, eu falo, e eu sou igual a você. Eu tenho tudo aqui dentro. E pronto. Vou falar que um dia ou outro a gente não acorde um pouquinho mais chateado e tal. Mas vai lá, dá uma sintonizada na frequência lá, o ajuste. Na hora. Vem cá, Cristiano. Ele tá com o olhão comprido. Quando ele bota esse olho comprido é porque ele quer falar. Ele quer participar. Eu tava pensando. Essa era a pessoa que não queria falar? Não. Eu acho essa pessoa da plateia, a pessoa que está conectando todo mundo com o seu eu divino. Antes de mais nada, preciso muito agradecer por ter aceitado o nosso convite. E eu tava ali de fora, né, de plateia. E olha que legal, eu tava pensando, né, vamos tentar reconectar algumas coisas. Vou dar uma costurada em bastante coisa, por isso que eu tava aqui. Então é como se fosse aqui mais cedo. Eu tava pensando, olha a conexão entre ele e o Juliano. Porque, sabe por quê? Eu tava pensando aqui, ó, era Bach e Mozart. Sabe, uma coisa, uma conexão, uma suavidade. Não Bach e Vivaldi, mas Bach e Mozart. Então a suavidade da maneira como estavam falando, se eu colocasse os dois e falasse assim, eu te ouviria o dia inteiro. Exato. Eu tava ali de fora e tava assim, ó, amando, assim, aquela coisa, aquela empolgação. E ela vai fazer umas costuras, vamos lá. Eu vou falar das couraças, né? Que todos temos, e nisso nós adentramos. As couraças, que o Reich falava bastante sobre isso. E foi correlacionando bastante aspectos das nossas máscaras que nós estamos colocando, e ela falou um ponto que eu queria tocar. Que ela falou um ponto assim, ó, que nessas máscaras a criança tem que ser assim, não pode ser assim. Aí eu vou tocar um ponto que às vezes, né, minha filha faz, é legal isso. Minha filha cumprimenta fulano, eu não quero. E o que a gente fala? Olha, minha filha não quer. Porque o que a gente faz? Minha filha, vai lá e cumprimenta ele agora. Então, aí a gente começa a moldar ali, né? A gente sabe que não tem o certo e o errado para a educação ali em si de uma criança, mas a gente fica tentando errar menos, né? Mas nesse aspecto eu fico lembrando do meu pai. Meu filho, cumprimenta meu filho, me passa vergonha. Aí você vai lá e você começa a fazer uma moldagem ali. Pô, mas eu não quero, mas eu tenho que ir lá cumprimentar. Tá bom, pai, eu cumprimento, não sei o quê. Então são pequenas coisinhas que a gente vai tentando nos moldar para receber o amor do pai ou da mãe. Entendeu a história? E não deixar ser quem ela gostaria de ser naquele momento. Pai, deixa eu brincar. Mãe, deixa eu brincar. Deixa seu amigo aí, depois ele tá aí de novo, veja ele amanhã, que seja, mas, né? Mas a gente vai moldando a criança, ou nós somos moldados ao longo da nossa existência, dentro desses aspectos, e lá na frente a gente vai cobrar por isso de novo. Eu achei muito legal. E uma coisa que eu gostaria também de pontuar sobre tudo que foi falado, eu bato muito na mesma coisa, os rótulos. Aí eu chego aqui e eu vou te colocar de uma reverência. Eu tava ali rindo de fora. Tem um programa humorístico e tal, né, no YouTube, e fala sobre isso, exatamente o que ela comentou, que a doutora comentou. E ele chega lá no médico e fala assim, foram 2 pontos para mim que foram excepcionais. Ele fala assim, olha, eu vim só pegar o meu diagnóstico de autismo. Aí o médico olha e tá, olha, você desculpa, mas não deu autismo. Você, não, eu tenho bipolaridade. Não deu. Eu tenho esquizofrenia. Olha, senhor, me desculpe, mas não deu. Eu falei o seguinte, eu acompanho o médico tal e tal, tem tantos seguidores no YouTube, e lá eu descobri que eu tenho autismo. E eu achei legal, e aí ele fala mais, peraí, se você tá falando que eu não tenho autismo, é o que ela comentou, porque eu vou me apoiar nisso. A doutora falou uma coisa muito legal, aí ele fala isso. Peraí, então eu tô esquecendo meu filho na escola, quando eu tô jogando videogame, então é safadeza minha?
Então ele fala isso, então eu tô trazendo dessa maneira cômica. Peraí, então quer dizer que eu me perco, eu não estou indo nas reuniões da escola do meu filho por indisciplina minha, que eu estou fazendo, jogando meu videogame, jogando meu futebol? Então eu não tenho bipolaridade, eu não tenho esquizofrenia e não sou autista? E não tenho, eu não tenho TDAH? Não, pois é. Então ele estava buscando todos os diagnósticos possíveis para que ele se apoiasse. Eu achei muito cômico essa fala. Eu estava ali rindo porque eu lembrei desse trecho lá desse programa humorístico lá do YouTube e falando isso. Ou seja, nós precisamos de uma muleta. Nós precisamos de uma muleta. Se eu estou ali, estou apoiado. Olha, você me desculpa, mas hoje eu não te liguei. Você desculpa, eu não te liguei. Nossa, hoje está muito forte. Meu TDAH hoje está... Nossa, desculpa, Ana. Você me desculpa, te deixei esperando na reunião. Desculpa, eu esqueci o remédio lá na casa da minha mãe e não consegui tomar o remédio hoje. Você me desculpa ter deixado esperando na reunião. Então é mais cômodo. Não estou aqui pontuando quem realmente tem os aspectos patológicos. Posso acrescentar, Cristiano? Com certeza. Quando eu entendo, né, que a aceleração, não vou chamar daquele nome, mas a aceleração traz inadequação na escola, traz inadequação no trabalho, como, por exemplo, esquecer de uma reunião, né? A gente está aqui fazendo a terapia e tal, e mesmo assim a reincidência. Vamos procurar alguma coisa assim para te ajudar? Primeiro eu entro com... que eu posso sugerir, né, que são os remédios da Veleda, que são todos fitoterápicos e tal. Então, vamos tomar isso, Olha, não está funcionando, minha insônia está muito incidente. Vamos procurar uma pessoa consciente e aí ajuda. Né? Vem aquela pessoa assim, calma, nossa, se soubesse tinha começado antes. E resolve. Só que não nesse intuito de se desculpar, de não estar sendo bom com ele e com quem está do lado. Aí sim, é uma coisa que ajuda muito. Claro que ajuda. Você já viu como que é a animação de um neurônio de uma criança que tem esse tipo de sinapse muito rápida? Não. Você não assistiu aquele filme? Como que chama? Divertidamente? Sim. É aquilo. Gente, eu fico pensando, que judiação. Deve ser muito difícil. E aí é a hora que tem que ter a rede de apoio para que isso não fique exacerbado. Está acontecendo, eu não estou negando. Realmente, nossa senhora, você pensou coisa demais. Espera aí, vamos para o parque. Sabe? Na escola, no lar. Né? Então, é muito sério mesmo. É muito sério. E importante relatar. É tão sério que não pode ser taxado de qualquer forma. Exato. Não. Exato. Não é? Não pode qualquer um que está passando até por um lapso temporal de um momento que você tem uma alteração, sim, você não pode ver uma vida como um todo e receber um rótulo. Sim, às vezes é temporário, isso. Você falou certo. É um estresse. Exato. É um momento. Não é estar. É um retrato ali naquele... Deixa a hora que eu estou montando um projeto. Sim. Nossa, aí eu não durmo, nada. Por quê? Porque aquele momento Está demandando da energia aquilo. Eu disparei, olha, funciona rápido aí, porque o negócio, muita criatividade, né? E assim, é interessante a ideia da criança reflexo dos pais, né? Eu tento me policiar em relação a isso, que hoje a gente trata muita criança com os ditos desequilíbrios. É a primeira coisa que eu falo para os pais. Antes de mais nada, o seu filho não é doente. Eu deixo isso muito claro para os pais. E para tratar uma criança que tem qualquer tipo de distúrbio, quaisquer que seja, eu falo assim, olha, eu te convido a se tratar também. Porque a mãe ou o pai, ou ambos, obviamente, se for ambos, aí, nossa, fecha com chave de ouro. Quando eles começam a se tratar, como eu trato na família inteira, a doutora sabe muito bem como que isso funciona, tá até melhor que eu, que a quantidade de casos que ela tem,
Aí você consegue tratar, aí você começa ali, às vezes, com o filho, aí ele começa a melhorar 1%, aí você começa a tratar a mãe, melhorou 30%, 40%, que seja. Aí 50%, aí você começa a tratar o pai e melhora mais 40%, que seja, sabe? Então é assim, é um boom, é um absurdo. Então, quando eu vejo que a minha filha... Eu sou acelerado no 520, né? Por isso que as coisas acontecem. Quando eu vejo que a minha filha está muito agitada, eu sei que eu estou mais agitado que o necessário. Então eu vejo. E a anteninha que eles têm? No radarzinho que eles têm. Eles reverberam o nosso campo. Campo. Então eles são a nossa reverberação. Você chegou, ele já te leu, muito tempo e já vem com a reação. Hoje, a neurociência prova isso. Uma alteração, não só pelo cérebro espelho, mas pela reverberação do cérebro do pai e da mãe. Hoje consegue captar essa reverberação de campo. Olha, os novos eletroencefalógrafos, como que são? Não são mais de superfície, não são mais de toque. Eles são de campo. O magnetômetro, acho que é magnetômetro. Ele é um capacete que não encosta e ele ali já faz uma análise da região cerebral. Não precisa mais do eletroencefalograma de superfície. Faz uma análise. Para você ver, ele está captando o campo. Então, eu estou te falando de coisas que já existem em relação a isso. E hoje, sabe-se então que o pai e a mãe reverbera perante o filho. Então, o filho vai repetir, óbvio. Interessante, né? E o filho reverbera no pai e na mãe. Exato. Claro. Claro. Processo. Então, o tempo todo. O que acontece para quem está assistindo? Então, só rapidinho. Então, essa fala dela, essa fala que ela foi ótimo que ela falou. Porque a gente, como pai, como mãe, né? Sim. A gente fica naquela, como é que é? Eu não sei mais, adorei a frase. Não sei mais o que fazer com você. Agora vai, minha querida. Não, eu só queria pegar essa frase, porque é o momento que você fala assim, ó. Então eu estou reverberando no meu filho está me mostrando como eu estou e o que eu faço? Eu dando mais com meu filho, com a minha filha. Eu dando mais com ele, a ideia que nós falamos todos, ontem e hoje, a ideia, eu estou fazendo o quê? Eu estou projetando que o problema está com ele. Cristiano, e diante dessa fala, eu estou dizendo assim, eu desisto de você. Porque ele já desistiu de si mesmo. Gostou? Porque ele já desistiu de si mesmo. E aí... Deus, eu desisto de você. Não, e para a criança ouvir isso? Ela só está te falando como você está e você gritando com ela. E aí, falando assim, para quem está aqui assistindo, que a gente era de uma época, né? Que eu trabalhei muito tempo no corporativo, é que problemas de casa não passam da porta do escritório da empresa. Problema de casa fica em casa. E aí, o que você recolhe naquele campo da sua vida de trabalho, da empresa, você leva para o campo familiar, pro seu núcleo. E o que você vive no seu núcleo familiar, você leva para a empresa. Aparentemente não pode. Então, o que a gente está espelhando quando a gente escolhe um trabalho que não nos faz bem e leva para casa e intoxica energeticamente, mentalmente, psicologicamente os nossos filhos e vice-versa. Então fica um lá e cá e você não sabe mais o que está espelhando. Quer resolver? Procura a doutora. Boa. Só fechar com uma coisa que eu achei muito interessante. Não, deixa eu te falar. Não, é porque foi uma coisa tão bonita que eu estava vendo. Foi só uma coisa que me veio. Não, que nós estávamos vendo ali fora, eu preciso fazer esse elogio, muito interessante. Eu estava vendo ali fora e a gente falando a ideia de realeza, né? Eu tô bem atrevido no seu programa, né? Falando o tempo inteiro. Não, você é então, nosso. Assim... Meu, aqui não tem meu, aqui é nosso. A gente falando a ideia de realeza, eu estava ali... Sabe quem que eu estava enxergando nela? Eu. Lady Di. Uau! Juro pra vocês. Chemise, Juro pra você, eu estava ali, olhando ali, estava... Gente, Lady Di está aqui. Exatamente. É bem possível que ela esteja se tratando em vida. Não, mas eu olhei assim, é porque a gente estava falando de realeza, todo aquele processo. E toda hora que eu estava ali, eu olhava para ela, lógico, com todo o processo, com toda a magnificência de informações que ela nos trouxe, toda a leveza e a tranquilidade e elegância que ela nos trouxe. Nossa, uma elegância assim, ó, nata. A pessoa
nasce elegante. verdade. Convenhamos. Nasce. E ela trouxe, assim, é natural. Então eu tava ali enxergando e falei, gente, eu preciso fazer esse elogio dessa forma. E eu gostaria muito de fechar com o que nós começamos antes, que foi igual o da Marina. Quando eu realizei o convite. Sim. Quando eu realizei o convite, eu achei legal isso, porque, sabe por quê, doutora? Um dos aspectos principais disso, acho que eu e a Ana fomos nos descobrindo ao longo disso aqui, né? Que era justamente trazer a voz de pessoas que têm tanta maturidade, como é o seu caso, como outras pessoas que passaram aqui, e que às vezes falam assim, Cristiano, mas deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Não dá mais tempo de ficar quieto. Então eu fiquei pensando, gente, olha como isso aqui ela consegue, através da voz dela, repetindo sua fala, como a voz dela cura, a voz dela transmite cura, paz. Então, para uma pessoa que se questionou em estar aqui ou não conosco, olha como foi magnífico a fala dela. Isso eu achei muito legal. Mas eu quero também dizer que vocês me deixaram muito à vontade. E aí, eu acho que isso é tudo, né? Se eu percebesse um lugar onde eu teria que não ser eu, não ia sair nada. Ali tem um tudo a cabide ver. de máscara. Tem lá na porta, fica um cabidinho de máscara. Ela vai lá, tá lotado quem lá. as usa já deixa, você não precisa. Mas Então, a ideia principal foi isso. Então, O Cristiano, assim, ele teve que se esforçar num convencimento. Foi verdade, foi boa a fala. Tive que me esforçar no eu conhecimento. já tô achando que é mentira, porque você olha na Paula, o pessoal não vê. E só leva um banho de conhecimento. Eu digo, que conversa é essa? E eu falei, Esse Ana, povo já eu passei uns apuros, viu, Ana? Falei, Ana, passei uns apuros. Mas eu hoje, assim, quero te agradecer mesmo, de coração. E nós mais ainda. E quem tá assistindo, muito mais ainda. Porque eu sinto muito bem de ter vindo, de ter conversado com vocês. Espero poder colaborar, né, com alguma Mais vezes. situação. Ai, Cristiano, guloso. Então, mas é assim, aquilo que eu me beneficio, falei no começo, o meu conflito. Eu me beneficio muito e quem sabe, né, vai alcançar pessoas que também vão se beneficiar. Exato. E nós vamos fazer logo. A gente chamava há uns 30 anos atrás. Era eu fui coordenadora do Círculo Holístico aqui, e aí a gente usava o tempo inteiro esse termo. Mas Vamos criar massa crística. Ainda Crítica usa. e crística. Crítica. Ainda usa. Então é isso, que a gente possa engrossar, né? Esse é o nosso papel. É o nosso Como eu estou brincando com a Ana aqui, o evento não é de ninguém. É nosso. É A Ana nosso. chegou aqui com um evento que era dela. Era. E vice-versa. Eu sou uma participante desse trabalho em conjunto, né? Com a espiritualidade, que juntou o Cristiano, juntou o Leandro, juntou você, juntou quem está assistindo, porque à medida que ele recebeu esse conteúdo, ele não é mais o mesmo. Então ele já vai ser agente transformador dessa massa crítica, porque depois que a gente vê e escuta, não tem como desver. Que bom. Não é isso, doutora? Gratidão. Mas a última palavra é dos senhores. Porque eu já estou terapeutizada, estou zen. A última fala só para as pessoas que irão nos ver. Eu acho que o resumo é esse, né? Existe um caminho, é um caminho. Pensei em muitas metáforas aqui, um caminho pedregoso, é disso. Bom, é um caminho. E o caminho se faz caminhando. E eu vou, então, cada dia eu tenho que ir para um centro espírita, ou para a igreja, ou não sei o quê, ou um consultório terapêutico. Vamos caminhando e vamos nos perguntando. Estou confortável aqui? O que não está batendo bem? Eu acho que essa indagação, ela é cotidiana. É isso, coisa simples. Sem rebuscamento, sem distanciamento, cada vez mais perto da alma, né?
Gratidão. Muitíssimo obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão.